em Morada Nova para conhecer a população. Em relação ao ex-ministro, veja, o grande problema é que o debate precisa ser um debate sobre ideias, sobre projetos. E o ex-ministro, infelizmente, ele é ofensivo, ele usa palavrões toda hora, ele ofende as pessoas. Então, até coloco de maneira muito clara, se ele ficar um mês sem ofender ninguém, sem dar um palavrão, a gente conversa, não tem problema nenhum. Então, o prazo Mas é eu não quero, eu quero um debate, não um circo. Então, a gente tem que evoluir. E eu acho realmente, eu entrei nessa jornada porque eu entendo que nós conseguimos romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro, que são duas alternativas para 2022, na minha opinião, e sem qualquer questão pessoal envolvida, são opções muito ruins. De um governo hoje que não está dando certo, as pessoas estão sofrendo, e de um governo do passado que deu errado, com corrupção e também com recessão. Então, a disputa, a conversa, o debate, acho que tem que ser com Lula e Bolsonaro. O senhor usou como argumento agora o fato de o ex-ministro Ciro Gomes ter uma personalidade, né, um tanto ofensiva, às vezes, fala palavrões e tal, mas o senhor também está disposto a debater com o presidente Jair Bolsonaro, que também tem esse perfil, fala palavrão, é grosseiro em algumas vezes. Por que esse argumento vale para o Ciro e não valeria para o Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro é o presidente da República. Então, a gente precisa confrontar o governo dele com as contradições que ali existem. Ele é um adversário a ser batido. Então, a gente precisa apontar onde o governo está errando, tanto na condução da política econômica, como também no não cumprimento das promessas que foram feitas lá quando da eleição dele, inclusive, queria ali combater a corrupção e deixou essa pauta totalmente de lado. Então, as circunstâncias são diferentes. Tá? Agora, eu não tenho problema em debater com ninguém. Eu tenho uma carreira de juiz, antes de vir agora para a política, que eu tive processos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beiramar, líder de cartel de Juárez, e tive toda a Lava Jato, que a gente enfrentou os políticos mais poderosos do país e grandes empresários que tinham se corrompido, infelizmente, e que tentavam a toda hora nos pressionar para que as investigações não seguissem. Então, assim, não é que eu não tenho medo de cara feia, pelo contrário, aceito qualquer desafio, mas um debate ele tem que ser qualitativo e não um espetáculo circense. O que o Ciro vem falando, né, nas redes sociais, não sei se o senhor tem acompanhado, é que o senhor não teria o conteúdo para se contrapor ao que ele defende ou pensa, que o senhor, enfim... Isso é uma bobagem, né? Isso já soa ofensivo, porque parte do pressuposto que você não tem condições de debater. Eu debato com ele, entendo muito mais dos vários assuntos que ele trata, economia, posso até falar sobre o projeto dele de economia, por que não vai funcionar, posso falar das propostas que ele tem de desenvolvimento para o país, posso falar de combate à corrupção, da construção de um Brasil para o futuro, sem problema nenhum. Agora, infelizmente, ele tem esse defeito, que não é ocasionalmente, é recorrente, de sempre ser ofensivo, de sempre apelar para o baixo calão, e aí não se quer um debate verdadeiramente. Então, acho que não é o caso. Muito bem. Érico Firmo já está ali, pronto para a pergunta, Érico. Opa, boa tarde mais uma vez. Eu tinha uma pergunta pronta aqui, mas eu fiquei curioso, Moro. Eu queria lhe ouvir sobre... o senhor disse que por que o projeto de economia do Ciro não vai funcionar. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Olha, Érico, eu não quero virar comentarista de projeto político dos outros, entendeu? Mas hoje você tem um cenário no Brasil que, para você retomar o crescimento econômico, fazendo isso com responsabilidade, que tem que ser tanto social como fiscal, você tem que buscar uma estabilização da relação entre o PIB, tá, e a dívida. E a proposta do ex-ministro envolve um desrespeito a esse controle quando ele defende que os investimentos poderiam ficar fora do teto. Isso talvez funcione no âmbito de um Estado, mas no âmbito de um governo federal que é emissor de moeda, isso, na verdade, significa não ter limite de gastos nenhum. E se você gasta, né? A proposta do Ciro, basicamente, é querer ter um cheque em branco, como é a do Lula. Quer ter um cheque em branco para gastar. A gente já sabe como termina essa história. Essa história o PT já fez lá
durante os governos dele e acabou naquela grande recessão entre 2014 e 2016. Então, sim, a gente precisa usar os recursos que existem, tá? E focalizar esses recursos para atender aqueles mais necessitados, porque hoje você tem uma situação de fome até no país e de crescimento da pobreza, mas você tem que retomar o caminho do crescimento econômico, que significa que você também tem que ter responsabilidade fiscal. Você não pode gerar um descontrole da dívida pública, porque isso leva ao aumento dos juros e cai a atividade econômica. Você dá com uma mão do Estado, que normalmente é ineficiente, e você tira com outro, que é a possibilidade do país voltar a crescer. Candidato, então aproveitando ainda esse tema econômico, que eu acho inclusive bastante interessante,